Olá, boa noite. Um homem matou o próprio filho durante uma discussão com a esposa na cidade de Bateguara, na Zona da Mata. Este é um dos nossos destaques e veja também. Dona da casa onde houve a troca de tiros no município de Santana do Ipanema, que resultou na morte de 11 criminosos, prestou depoimento hoje à polícia. 5 pessoas são presas em Maceió durante a operação contra o tráfico de drogas nas escolas. E uma fiscalização identifica 57 pontos suspeitos de captação irregular de água no Rio São Francisco. Agora no Jornal do Estado. A gente começa esta edição com uma história trágica. Um homem matou o próprio filho de 8 anos durante uma discussão com a esposa em Bateguara. A polícia acredita que a criança se atirou na frente da mãe para salvar a vida dela. A polícia colhia informações na estrada por onde Josivaldo da Silva Pinheiro, de 27 anos, fugiu. Ele é acusado de matar o filho Tiago Pinheiro da Silva, de 8 anos de idade, com um tiro de espingarda calibre 12, após uma confusão com a esposa, nesta casa que fica na zona rural de Bateguara. Todo mundo chocado, a minha esposa chora, a minha filha chora. Cheguei de Maceió e agora não tive condições de viajar mais de novo, meu filho chateado. E porque nunca passei por uma cena triste dessa. Perder um garoto com 8 anos na flor da idade, morto pelo próprio mão do pai, não é fácil. De acordo com a polícia, a briga do casal era constante, a maioria devido à embriaguez. As marcas de sangue ficaram espalhadas pelo chão e até no guarda-roupas. O socorro da criança foi feito nesta caminhonete, mas o proprietário não quis falar sobre o assunto. A criança foi socorrida para a unidade de saúde de Bateguara, zona da Mata de Alagoas. A direção confirma que Tiago Pinheiro já chegou sem vida. A doutora examinou e constatou que estava em óbito a criança. Todo mundo chocado na cidade? A cidade, todo mundo chocado, um tiro na altura do peito esquerdo. Na cidade de 15 mil habitantes, a população está revoltada com a morte da criança que teria se jogado na frente da mãe para salvá-la. O que o senhor acha disso tudo? É um absurdo isso aí, né? Ave Maria, terrível. A mãe da criança deve ser ouvida ainda esta semana. Josivaldo Pinheiro está foragido. A polícia confirma outros crimes do suspeito. Ele sim, já tinha ficha criminal, por informações que já veio de Pernambuco, Canhotinho, provavelmente corrido. Chegando aqui, já cometeu tentativa de homicídio aqui em União dos Palmares, no acampamento Palmarino Cross. E agora, né, que estava há um mês morando lá nesse local, que inclusive ele disse que estava lá só passando uns dias. Na discussão que houve, inclusive cedo também, ele já tinha batido na esposa, mas a esposa não veio na delegacia prestar queixa. Com medo? Com medo, provavelmente. E ainda em relação à Operação Cavalo de Troia, a dona da casa tomada pelos suspeitos mortos na troca de tiros falou hoje pela manhã com policiais da DEIC. Na DEIC, Divisão Especial de Investigação e Capturas, o advogado Marinésio Luz representou sua cliente, uma mulher de 59 anos, a proprietária da casa em Santana do Ipanema, onde 11 suspeitos de assaltos a banco foram mortos durante a Operação Cavalo de Troia, na semana passada. Segundo o relato do advogado, a mulher, proprietária da casa, foi feita refém pelos criminosos, horas antes do confronto com a polícia. No dia do fato, por volta de 4 horas da manhã, chegou uma turma de pessoas e invadiu a casa dela, inclusive a porta foi arrebentada e deixou ela amarrada, deixou ela sob cárcere. E por volta das 10 horas da manhã, essas pessoas liberou ela e mais fez um tipo de uma ameaça. Ameaçou, disse se ela se contasse alguma coisa para a polícia ou ligasse para alguém, eles voltariam e a matariam. E por causa disso ela ficou resguardando, foi para casa de um vizinho e aguardou até o acontecimento dos fatos. As marcas da ação policial ficaram na casa. Ainda segundo o advogado, a proprietária do imóvel está abalada e dormindo com a ajuda de tranquilizantes. Imagine que foram 11 mortos, né, numa casa, uma pessoa pacata, uma pessoa simples, humilde. E ela está abalada realmente, né? É uma situação, né, uma questão muito anormal.
morrer 11 pessoas na sua residência. Ela não passou de ser uma vítima, apenas uma vítima mesmo. E é por isso que ela está aqui esclarecendo e estará sempre à disposição da polícia ou do juiz para esclarecer os fatos. Um estudante e um funcionário de uma escola de Maceió estão entre os presos na Operação Anjos da Lei. A ação foi realizada pela Polícia Civil para combater o tráfico de drogas em escolas de todo o país. 5 pessoas foram presas em Alagoas durante a Operação Anjos da Lei, que visa o combate ao tráfico e consumo de drogas. O delegado que comandou a operação aqui na capital revelou que entre os presos estão um funcionário de uma escola no Jacintinho e um aluno do Vergel. Ambos foram aliciados pelo tráfico. O aluno até confessou a situação, ele disse que realmente fazia isso. O funcionário, ele fazia o quê? Como é que ele agia? Ele chegava, recebia o bagulho, repassava adiante, como é que era? Fazia tráfico com essas pessoas mais vulneráveis, que envolvia menores de idade. A operação foi realizada em pelo menos 26 estados e também no Distrito Federal. A Operação Anjos da Lei deu cumprimento às ordens de prisão, mandados de busca e apreensão, ações de rua com a apuração de denúncias e eventuais prisões em flagrante. Anjos da Lei é uma referência a um filme onde os policiais se infiltraram na escola para desarticular o tráfico de drogas. Foi uma operação de um êxito enorme. 5 pessoas presas e a gente pretende dar sequência, fazer outras fases dessa operação. Essas pessoas, especialmente adolescentes, não têm noção do que a droga pode causar na vida deles. Se passassem a observar o que acontece, certamente não usariam drogas. Com certeza. Um suspeito de tentativa de estupro foi preso em flagrante pela polícia de Marechal Deodoro. Áudios revelam algumas conversas do suspeito e reforçam a possível situação de assédio contra uma criança. O corpo de um alagoano de Campo Alegre, no Agreste, que estava desaparecido há 14 anos, foi identificado pelo Instituto de Identificação do Mato Grosso. Damião Tito Alves, de 38 anos, deu entrada no IML do estado no dia 31 de março deste ano, vítima de homicídio, e por todo esse tempo permaneceu sem identificação. Só agora foi possível saber que era o Damião por meio do exame de necropapiloscopia, feito com as impressões digitais. Bombeiros resgataram hoje o corpo de um jovem encontrado dentro de um poço artesiano no bairro Jardim Petrópolis 1, em Maceió. A polícia acredita que Marcelo Augusto Pessoa Mendonça, de 25 anos, foi vítima de um assassinato cometido ontem. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso. E câmeras de circuito interno flagraram um homem cometendo assaltos em estabelecimentos comerciais no bairro do Jacintinho, na capital. Se você tiver informações a respeito do criminoso, entre em contato com a polícia pelo 181. Em mais uma ação, a FPI do São Francisco identificou 57 pontos de captação irregular de água do rio na cidade de Pão de Açúcar. A equipe de fiscalização preventiva integrada do Rio São Francisco identificou 57 pontos suspeitos de captação irregular de água do São Francisco, todas no município de Pão de Açúcar. Com isso, serão emitidas denúncias qualificadas, ou seja, contendo a descrição de todos os pontos a serem entregues à Agência Nacional de Águas. Segundo a coordenação da equipe Água e Saneamento, existem captações destinadas à irrigação e também, em menor escala, situações onde a água serve ao abastecimento humano e à piscicultura. Outro caso encontrado foi um flagrante de desperdício de água numa ventosa da Casal. O vazamento, inclusive, já deu origem a uma pequena barragem para irrigar plantações de subsistência e 2 campos de futebol em uma pequena propriedade rural. A Casal capta e distribui água para 19 cidades no sertão e também será provocada pela equipe da FPI em razão deste grande desperdício.
Também nesta operação, a Prefeitura de Pão de Açúcar foi autuada em mais de R$30 mil por lançar águas cinzas, usadas no banho e para lavar roupas e louças na parte baixa da cidade. Esta infração de lei é considerada grave e o município tem 20 dias para apresentar a defesa. Com mais um aumento no preço do gás de cozinha, que pode chegar a R$ 70, parte da população sofre para tentar economizar e fechar as contas no fim do mês. Ele está mais caro, de novo. O reajuste no preço do gás de cozinha foi de 8,5%. O botijão de 13 quilos, que era vendido a, em média, R$ 65, passa a ser comercializado a R$ 70. Os consumidores não gostaram nada do novo peso no bolso. Já tá caro, agora ficou mais caro ainda. Para quem tem uma renda mensal pequena, o reajuste pesa ainda mais. Cada dia vai passando as coisas aumentando, salário diminuindo. E o que pega, já era, né? Para minimizar o impacto, os consumidores já pensam na estratégia a ser adotada: tentar economizar. Economizar mesmo. É o jeito, né? É o jeito. E olha que o aumento não fica restrito ao gás de cozinha. A economista alerta: o reajuste provoca outros impactos. O problema do aumento do gás é que ele está muito acima do reajuste do salário mínimo e ele vem com outros produtos essenciais que também tiveram um aumento de preço muito acima da inflação que foi registrada no período e, consequentemente, do reajuste desse salário mínimo. Mesmo a variação da comercialização do botijão estando em torno de R$ 5, aparentemente pouco, fica o alerta. Para quem ganha pouco, para fechar o mês em meio a tantas contas, qualquer real faz muita diferença. Tende a produzir, ao longo dos próximos 12 meses, um nível ainda maior de empobrecimento, fazendo com que essas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, elas sofram os efeitos colaterais desses reajustes de preço que parecem não serem contabilizados para fins de cálculo da inflação, posto que a inflação registrada nos últimos meses, ela não chega nem a 4,5%, entretanto, você tem aí vários produtos de grau elevado de essencialidade, com aumentos de preço que variam de 8% a 15% até 20%. E veja no próximo bloco que já começa nesta quarta-feira o projeto Vamos Subir a Serra, em alusão ao Dia da Consciência Negra. E ainda Novembro Roxo dá orientações a respeito de bebês prematuros. É já já.